pessoal, hoje a nossa aula tem como tema ossos da cabeça. Então eu vou dividir os ossos do crânio e os ossos da face, ok? E eu já peço para você se inscrever aí no nosso canal, dar aquele like e também fazer os seus comentários, colocar suas dúvidas. A gente consegue responder isso daí tudo, tá bom? E compartilhar para o maior número de pessoas que você puder, beleza? Então, vamos para a nossa aula. Bom, eu quero mostrar para você logo uma imagem bem interessante, que é esse vídeo aí, ó, onde nós estamos vendo um trauma de face. E eu quero fazer para você um desafio. Qual é o desafio? Que você fale para mim qual o osso possivelmente que foi fraturado nesse trauma, nesse soco que esse lutador levou aí, beleza? Esses traumas têm ocorrido dentro da epidemiologia, vamos colocar assim, não é? Então, um estudo, uma área de estudo dentro das ciências da saúde, onde a gente observa a frequência, enfim, a prevalência, a incidência de casos de determinadas afecções. Então, veja que cada vez é mais comum esse tipo de trauma, ok? Por agressão mesmo entre as pessoas, tá bom? Eu quero que você me diga qual osso possivelmente foi fraturado. Então, para isso, você precisa saber identificar, saber a localização e identificar os ossos da face e os ossos do crânio, certo? Então, esse vai ser o tema da nossa aula e eu quero que você preste atenção. E se você quiser entender e ver a imagem impressionante desse trauma e do que o estrago que ele fez nesse soco, eu peço para que você me acompanhe ao longo desse vídeo. Lá no final a gente vai falar sobre isso daí, beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso trabalho. Pessoal, eu quero começar definindo a etimologia da palavra esqueleto. No grego, esqueleto quer dizer múmia, seco. Essa é a ideia da palavra. Quanto à definição de esqueleto para anatomia, a maioria dos autores dizem o seguinte: esqueleto é o conjunto de peças ósseas e cartilagens. Bom, outros autores falam o seguinte, estendem mais isso daí. Falam, é o conjunto de ossos, cartilagens e articulações. Perfeito. O que nós vamos trabalhar aqui vai ser o seguinte: eu vou falar sobre os elementos ósseos que constituem o esqueleto. Então, o tema da nossa aula, como eu já mencionei, será ossos da cabeça, ok? Vamos identificá-los. Bom, você sabe que o nosso esqueleto ele possui uma divisão em esqueleto que nós chamamos axial e um outro esqueleto apendicular. O esqueleto axial é formado pelos ossos da cabeça, da coluna vertebral e do tórax. Já o esqueleto apendicular, formado pelos ossos dos membros superiores e inferiores, certo? Vamos avançar. Quando eu falo em cabeça, nós sabemos que a cabeça ela tem uma divisão, ela é dividida em ossos do crânio e ossos da face. Os ossos do crânio, eles também podem receber esse nome de ossos do neurocrânio. Por quê? Porque tem afinidade com o sistema nervoso central, em especial o encéfalo. Você sabe que o encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Isso a gente chama de encéfalo. Pois bem, esse encéfalo ele está guardado em uma cavidade craniana e, óbvio, existem ossos que vão formar essa caixa, ok? Essa caixa que nós chamamos de crânio, de neurocrânio. Ok, existe também uma porção já inferior e anterior da cabeça que nós chamamos de face. Então, a face, ela é entendida e pode ser também denominada como viscerocrânio. Por quê? Porque no viscerocrânio eu já vou ter elementos do sistema respiratório, ou seja, o nariz, faringe, parte da faringe, e também do sistema digestório, certo? Então a gente tem essa ideia. Além disso, órgãos dos sentidos estão nesta região também da face. Tá bom, dito isso, vamos trabalhar
uma metodologia apresentada por um grande professor da anatomia brasileira, que escreveu um tratado chamado de Tratado de Anatomia Humana, do professor Didio. Eu vou seguir uma sistematização dele nesse primeiro momento, onde eu quero mais identificar os ossos da cabeça com vocês, tá? Mostrando algumas perspectivas. Então vamos lá, vamos para o nosso trabalho. Eu vou seguir a metodologia bem simples e que eu acho bem didática, que é a seguinte. Eu vou falar sobre os ossos primeiro do crânio, que estão num plano, né, os ossos que a gente fala, mais medianos, e depois eu passo para os ossos bilaterais do crânio, certo? Então começando com os ossos no plano aí mais mediano. O primeiro deles é o osso frontal. O osso frontal é bem conhecido, é o osso da fronte, né? Frontal quer dizer isso, tá? Fronte, aquilo que está na frente. Então a gente consegue observar nessas nossas imagens aí, né, um frontal numa vista anterior, numa vista lateral, e a gente percebe com quem ele faz articulações, tá? Com ossos da face e com os ossos do crânio também, certo? E a gente tem também uma imagem dele, uma vista interna do frontal, onde a gente enxerga acidentes ósseos. Você vai falar dos acidentes ósseos? Nesta aula, não. Eu só estou mostrando para vocês uma visão geral dos ossos. Então, beleza, a gente está vendo aí uma vista interna, ele formando, né, calota craniana. O osso frontal faz parte aí dessa calota craniana ou da calvária. Estou mostrando aí para vocês a ideia, né? Então, tanto o osso frontal, os ossos parietais e o osso occipital formam a calvária, a porção superior do crânio. Muito bem, a gente observa que o osso frontal, ele também forma o teto da órbita. A órbita é essa cavidade que abriga o olho, que é o órgão do sentido da visão. Perfeito? Muito bem, e a gente observa também que o frontal, numa vista superior, onde a gente retirou a calota craniana e a gente está observando o osso frontal numa vista superior. Nessa vista superior, eu chamo a atenção também que nós estamos vendo aí as fossas cerebrais. Neste caso, o osso frontal, ele compõe a fossa cerebral anterior, tá bom? Então, essa imagem é bem interessante para a gente mostrar isso. O próximo osso que eu mostro, mediano, é o etimoide. O etimoide foi inspirado pelo seu formato semelhante a uma peneira. A gente observa que o etimoide, ele tem crivos, furos, vários orifícios, por onde vão passar os filetes do nervo olfatório, que é o primeiro par de nervo craniano. Então, eles passam por aí, ok? A gente vai ver aqui o osso etimoide em várias perspectivas. A gente está observando ele numa vista superior, conseguimos observar que ele também faz parte, compõe a chamada fossa cerebral anterior e tem os seus acidentes ósseos aí, ok? A gente tem uma vista dele observando já dentro da abertura piriforme, que é essa abertura da cavidade nasal. Então, ele forma também, ok, uma parede importante no nariz, que é o chamado septo nasal. Como que ele contribui com o septo nasal? Por meio de uma estrutura chamada de lâmina perpendicular do osso etimoide. Essa estrutura junta-se e articula-se com o vômer, que é um osso da face, e forma uma parede. A parede do nariz a gente chama de septo nasal, tá bom? Outro ponto que eu chamo a atenção e coloco em destaque, que o etimoide forma também parte da parede lateral do nariz, certo? A parede lateral do nariz. De que forma? Por meio das conchas nasais. Quais conchas nasais pertencem ao etimoide? Bom, nós sabemos que tem uma concha nasal suprema, tá? A concha nasal superior e a concha nasal média. Pronto. Além de outras estruturas que, como eu já disse, mencionei, nós vamos ver em um outro momento. O próximo osso mediano que eu quero mostrar para vocês é o osso esfenoide. Esfenoide no grego quer dizer o quê? Em formato de cunha. Outros falavam que ele tinha a semelhança de um arado, da relha lá do arado, né? Aquela parte mais
pontiaguda do arado que corta a terra propriamente dito, tá certo? Então, você tem aí essas inspirações para o osso esfenoide. Mesma coisa, nós já estamos vendo que o osso esfenoide, ele, numa vista superior, tem um formato semelhante, né, a um morcego, onde a gente tem asas, né, tem as suas asas, tem um corpo, certo? Bem no centro, tem uma asa menor e uma asa maior também, perfeito? Muito bem, esse osso esfenoide, ele faz parte de uma fossa, da fossa cerebral agora média, fossa cerebral média. Então, ele compõe um dos ossos que compõe a fossa cerebral média, certinho? Você está observando ele também, tanto nessa vista superior, como agora numa vista inferior, a gente observa que ele faz parte da base do crânio, o esfenoide faz parte da base do crânio, certo? Essa base do crânio ela é marcada pela presença de vários acidentes ósseos, dentre eles vários forames. Então, aí no osso esfenoide nós vamos estudar alguns forames importantes do osso esfenoide ao seu tempo. Muito bem, a gente observa também que o esfenoide faz parte, compõe a chamada órbita, ok? Ele também é possível de ser observado numa vista lateral do crânio, conforme a gente consegue enxergar aí na imagem. Próximo osso, osso occipital. O osso mediano também, ou seja, todos esses ossos que eu mencionei até agora, que são medianos, vocês estão vendo que eles são ímpares, ok? Então, são ímpares. Então, um osso apenas. Perfeito. Osso occipital, qual a origem do seu nome? Occipital quer dizer dorso da cabeça. Agora, existe também uma conotação ao osso occipital como o osso que está relacionado com o nosso nascimento. Veja aí na questão da palavra, né? Eu coloco occipio, ou seja, occipio lá no latim quer dizer eu inicio, eu começo. E aí eu cito para vocês um artigo que é bem interessante, se vocês tiverem curiosidade de ler, dá uma olhadinha nele aí e busca aí na net. Observe o seguinte, esse artigo fala a respeito do osso occipital, a importância dele, durante a fase expulsiva do trabalho de parto, onde esse feto vai apoiar, vai fazer uma alavanca para impulsionar o seu corpo ao longo do canal de parto, por meio de uma alavanca entre o osso occipital, no caso do feto, e do osso pubis, no caso da mãe. Então, ele vai fazer essa alavanca. Então, esse osso está relacionado com o nascimento, daí, com esse impulso, perfeito? E aí, inspirou também alguns anatomistas a chamarem ele tendo, né, o nome occipital, tendo como base, como princípio e relação com esse termo em latim, occipio, eu inicio, beleza? Dito isso, vamos observar o osso occipital em outras perspectivas. A gente está vendo aí no primeiro momento, ele numa vista lateral, a gente vai chamar a atenção disso, porque lá no sistema articular nós vamos ver com quem ele estabelece articulações, tá? E ao longo do nosso curso também, vamos chamando alguns pontos, com quem ele faz articulações. A gente percebe o osso occipital também como um dos componentes da chamada base do crânio. Nós já vimos que ele tem acidentes ósseos. Vimos e chamou a atenção de um grande forame que já falamos em uma das nossas aulas, o forame magno do osso occipital, perfeito? E dentre outros acidentes ósseos. Eu chamo a atenção também que numa vista superior da base do crânio, então, numa vista superior onde a gente está vendo as fossas cerebrais, o osso occipital compõe a fossa cerebral agora posterior. Estão vendo aí? Essa fossa cerebral posterior vai abrigar, propriamente dito, o cerebelo, né? A gente vai ver aí que o cerebelo vai ocupar esse espaço, essa escavação, tá bom? Vamos seguir a nossa vida. Beleza, vamos chegar agora nos ossos bilaterais. Os ossos bilaterais, vou começar com o parietal, ou seja, todos os ossos que vierem daqui em diante, que eu falar, eles são bilaterais, logo eles são
pares. Poxa, professor, você está me zoando, você acha que eu não sei isso? Bom, nunca é demais lembrar, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então, ossos parietais, o que quer dizer no original? Paredes, tá? Então, isso quer dizer parietais. A gente está observando ele numa vista superior. Nessa vista superior, eu já falei que ele é um dos ossos que formam a calota craniana, nós estamos vendo aí. E eu chamo a atenção, né, nele também, numa vista interna, a gente percebe um sulco que eu já mencionei em uma das nossas aulas, o sulco para a artéria meningia média. Então, esse é um dos acidentes ósseos do parietal, dentre outros. Beleza, eu quero destacar aqui a respeito de suturas, tá? Suturas. Vou destacar 3 suturas. Depois, mais à frente do nosso curso, a gente fala mais sobre as várias suturas que a gente tem, tá bom? Então, olha lá. Suturas. O que são suturas? Suturas são meios de união, de conexão entre os ossos. Os ossos da cabeça são unidos por meio de suturas. Tem muita gente que fala, não, são os ossos do crânio apenas. Não, não só do crânio e da face, tá bom? Então, ficar bem claro. Certo, eu vou destacar 3 suturas na calota craniana. 3 suturas aonde? Na calota craniana, na abóbora craniana. Quais são? A primeira delas, a sutura coronal. Essa sutura coronal, como a gente está vendo aí na imagem em destaque, ela faz a conexão entre o osso frontal e os ossos parietais. Essa segunda sutura que eu mostro para vocês é a sutura sagital. Ela une os ossos parietais. E por fim, eu mostro a sutura lambdoidea. A sutura lambdoidea, ela faz a conexão, a união entre o osso occipital e os ossos parietais. Prontinho. Essas são 3 suturas que são bem fáceis de identificar e que a gente sempre tem que lembrar aí nesse momento que a gente está identificando os ossos do crânio, tá bom? Eu quero trazer também mais um destaque, que é o chamado diploide. Diploide. O que é um diploide? Diploide é um sistema onde a gente observa nos ossos da calota craniana, onde eu tenho um osso compacto externo, uma camada óssea compacta externa, uma outra camada óssea compacta interna, e entre essas 2 lâminas compactas eu tenho preenchendo uma substância esponjosa. Então, é como se fosse um sanduíche de osso, né? Bem assim, para você não esquecer. Então, lembre-se, diploide configura-se a dupla camada compacta, sendo uma externa, outra interna e entre elas uma substância óssea esponjosa. Isso nós chamamos de diploide. Onde eu observo isso? Nos ossos da região aí da calota craniana. Beleza? Vamos avançar. Próximo osso bilateral do crânio, destaco o osso temporal. Esse osso temporal ele tem a sua origem no seu nome relacionado com o tempo, com a marcação do tempo. Explica isso melhor. Muito simples. Os antigos associavam o seguinte: eles observavam que os pelos, os cabelos dessa região aqui, ó, da região temporal, são os primeiros a embranquecer. Então, eles logo observavam que o primeiro ponto do nosso cabelo em relação à região do nosso crânio, marcando o tempo, ou seja, o avanço da idade, os primeiros pelos a ficarem mais embranquecidos eram esses da região temporal. Por isso, deu esse nome aí de temporal, tempus, aquele que marca o tempo. E aí, como é que está esse seu cabelo? Você está vendo que eu estou com um probleminha aqui, já estou careca e se eu deixar crescer, vocês vão observar aqui já alguns pelinhos brancos, está marcando o tempo, mas vamos seguir a vida. A vista inferior, ou seja, a sua vista que está relacionada com a base do crânio também. Ele também faz parte da base do crânio? Sim. Ele também tem acidentes ósseos aí? Sim. Então vamos lá. Numa vista interna, nós percebemos que o osso temporal, ele faz parte, ele compõe a chamada fossa cerebral média e um pouquinho da fossa cerebral posterior também, tá bom? Então, esse é um ponto de destaque, ele está em amarelo, conforme eu estou mostrando para vocês.
próximos ossos bilaterais. Os próximos ossos bilaterais que eu tenho, os ossículos da audição. É importante lembrar que esses ossículos da audição, eles são os seguintes, né? São no número de 6 ao todo, ou seja, 3 de cada lado. Certo? Quais são esses ossos? Bom, nós temos o martelo, a bigorna e o estribo. Pronto, esses são os 3 ossos. Qual a localização deles? Localização deles, são os menores ossos que a gente tem no corpo, tá? E esses ossículos, eles estão lá na região da cavidade timpânica, no chamado ouvido médio. Eu estou mostrando uma imagem para vocês e destacando. Vejam que esses ossículos da audição, eles estão fixados na membrana timpânica, no caso o martelo, ok? E no caso do estribo, ele vai estabelecer conexão lá com a cóclea, certo? Com a cóclea. Muito bem, e a bigorna fazendo, óbvio, a articulação entre os 2 outros ossículos da audição. No caso, a bigorna articula tanto com o martelo como com o estribo. Pronto, então está aí situado para a gente onde que eles estão localizados e, sem dúvida nenhuma, são ossos da cabeça, mais associados com a região do crânio, perfeito? São ossos do crânio, a gente denomina assim, chama-os de ossos do crânio? Não, a gente fala que eles são ossos da cabeça, estão dentro de um espaço da cabeça, tá bom? Então não confunda. Ossos do crânio são no número de quantos, professor? 8. 8 ossos do crânio. E aí você já sabe identificá-los. Então, frontal, parietais, occipital, etimoide, esfenoide e temporais. Esses formam os ossos do crânio, 8 ao todo, beleza? Já na região da face a gente já vai ver, e aí eu faço uma contagem geral do número de ossos da cabeça, para vocês entenderem aí essa sistematização, ok? Vamos continuar. Vamos agora para os ossos da face. Vou seguir a mesma sistematização. Ossos medianos primeiro, depois ossos bilaterais. Então, pessoal, vamos começar com o osso vomer. O osso vomer, ele no latim quer dizer o quê? Relha do arado. Ou seja, aquela parte que penetra a terra e vai sulcando a terra, né? Então, fazendo aquele sulco na terra, beleza? Sulco, tá bom? Não, suco, tá bom? Então, vamos lá. Pois bem, a gente observa que o osso vomer articula-se com a lâmina perpendicular do osso etimoide. Portanto, ele forma o chamado, né, septo nasal, a parede do nariz, certo? Um outro aspecto que eu chamo a atenção dele, numa vista inferior, a gente está vendo que o osso vomer, juntamente com o osso esfenoide, né, e com o osso palatino, eles vão formar um orifício que a gente chama de limite posterior do nariz, né? Esse orifício marca o limite posterior do nariz, chamado de coanas. Coanas, ok? Perfeito. Vamos para o próximo osso. Próximo osso, ímpar, a mandíbula, a famosa mandíbula. Mandíbula, no latim quer dizer o quê? Mando, mandere, que está relacionado com a função que ela exerce, que é mastigar, o meio de mastigar. Lembrando que bem recentemente na nossa história, tá, é que foi mudado ou denominado essa parte inferior da nossa face, onde a gente observa a movimentação, né, um osso da face que a gente consegue observar a sua mobilidade, bem recentemente foi denominado assim mandíbula. Porque ao longo aí da história, na verdade, essa porção que hoje nós denominamos mandíbula era denominada de maxilar ou maxila inferior, ok? Era denominada assim, maxilar inferior, tá bom? Então, a mandíbula tem como inspiração do seu nome esse ponto aí em relação à sua função, mastigar, que de fato a gente vai observar que ela está relacionada com esta função. Muito bem, gente, a gente consegue observar então a mandíbula, uma divisão muito fácil dela, essa região que tem associação com os dentes, onde os dentes estão fixados, né, os processos alveolares
da mandíbula, onde a gente observa a fixação dos dentes. A gente dá o nome desta região de corpo da mandíbula, E a outra porção, a porção mais aplainada, nós damos o nome de ramo da mandíbula, certo? Então, tá bem fácil aí. Em outro momento a gente fala sobre os seus acidentes ósseos. A mandíbula agora na sua perspectiva articulada com um osso do crânio e com o osso da face. Com os ossos da face ela está relacionada, né, guarda a articulação com a maxila, por meio dos dentes, né, na verdade. Então essa articulação é meio que indireta, certo? Então é por meio de elementos funcionais, por meio dos dentes, desses órgãos relacionados à mastigação, que são os dentes, tá? E em relação ao osso do crânio, ela guarda a conexão com quem? Com qual osso? Isso mesmo, com o osso temporal. Tanto que a gente tem daí a formação de uma articulação, a junção de um elemento ósseo com outro vai formar uma articulação. Então a gente tem aí a articulação temporomandibular, a famosa ATM, que é muito fácil de ser palpada e identificada, certinho? Vamos lá. Ossos bilaterais agora da face, começando com osso nasal, muito fácil. Osso nasal está aí na região mesmo da raiz do nariz que a gente fala, né? Ok? Então esses aí são os ossos nasais, tanto numa vista anterior, a gente percebe aí, como também numa vista lateral, a gente consegue facilmente observá-lo, tá bom? Muito bem, próximo, a gente vai agora para os ossos lacrimais. Os ossos lacrimais estão relacionados na região da órbita, lá na região da órbita. Os ossos lacrimais, eles têm na sua origem o seu nome, né, como inspiração, lágrima, ok? Lágrima, que deu o nome aí, a inspiração para ossos lacrimais. Perfeito? Muito bem, eu chamo a atenção e destaco que o osso lacrimal, ele tem, tanto numa vista anterior a gente consegue enxergá-lo, numa vista lateral aí também a gente está observando, né? Numa vista lateral da região do crânio, mas lembrando que ele forma a parede mais medial ali da órbita, tá? Um ponto importante é lembrar que esse osso lacrimal, ele tem um conduto que estabelece comunicação com a cavidade nasal. Então a gente tem aí o chamado conduto, né, nasolacrimal, ok? Então esse conduto faz a conexão entre essas cavidades, né? Então entre esses pontos, tá bom? Então isso é importante. Tanto que você lembra, né, funcionalmente, você pinga um colírio e esse colírio naturalmente, né, ainda mais se ele estiver relacionado aí com algum agente farmacológico, nós conseguimos sentir o gosto, né, após pingar lá no olho, passa um pouco de tempo, a gente sente que alguma coisa foi para o nosso nariz e depois a gente acaba deglutindo isso, né, vindo do nariz para a cavidade oral, bucal, lá para a orofaringe. Muito bem. E aí a gente começa a sentir o gosto, de repente, daquele fármaco, não é? Então, está aí relacionado com exatamente as suas áreas de drenagem. Observando, então, que a cavidade da órbita estabelece conexão com a cavidade nasal. Quem é que faz essa conexão? O conduto nasolacrimal, óbvio, uma estrutura do osso lacrimal. Muito bem. Um próximo osso, osso zigomático. O osso zigomático no latim quer dizer o quê? Zigon, zigoma, que quer dizer par, né? Uma parelha, uma canga, uma peça, no original ele tem essa ideia, uma peça que estabelece, que faz a união entre outros elementos ósseos. Então a associação que os anatomistas tiveram foram a seguinte: eles viram que aquela canga, né, que é esse objeto que eu estou mostrando aí para vocês, ele une outros elementos, nesse caso, animais. Então essa estrutura faz a união entre diferentes animais. E aí eles fizeram essa conexão. Olha, o osso zigomático faz a união entre diferentes elementos ósseos. Daí inspirou o seu nome zigomático. Outros também, anatomistas, colocam, conforme eu estou mostrando aí para vocês, colocam que
o osso zigomático está relacionado também com uma porção mais arredondada da nossa face, dá esse elemento, né, mais arredondado aqui da nossa face. E a semelhança da porção mais arredondada da maçã. Então, daí, alguns antigos falam que a região zigomática, né, ou malar, ela é denominada como maçã do rosto, né? Assim eles colocam. Beleza? Vamos lá. O osso zigomático, então, estamos observando numa vista anterior, ele também faz parte, compõe a chamada órbita. Estão vendo que vários ossos compõem aí a órbita, ok? Então ele faz parte aí, compõe a órbita. Um outro aspecto que é importante salientar aqui, ele tem conexão com diferentes ossos, óbvio, da face, né? E também com o osso do crânio, conforme a gente está observando aí da imagem. E a gente percebe que ele compõe, o zigomático junto com o temporal, compõe um arco muito importante aqui na região da face, que é chamado aqui, ó, arco zigomático, ok? Arco zigomático, onde prende-se aí o músculo masseter. O músculo masseter prende-se no arco zigomático e na mandíbula, fazendo com que essa região da mandíbula seja mobilizada, sobretudo fechando a boca, ok? E cerrando assim os dentes. Bom? Próximo osso bilateral, maxila. Maxila no latim quer dizer o quê? Aquele com o qual mastiga-se, né? Então, isso quer dizer maxila. Então, a maxila, nós percebemos ela nessa região aí da face, anteriormente na face, formando aí também, contribuindo com essa abertura piriforme. Ela também contribui com a órbita, né? Compõe a órbita também. A gente tem uma vista dela lateral, mostrando os processos alveolares que vão fixar os dentes da arcada superior. Além disso, a gente tem uma outra visão, uma visão dela inferior, onde nós enxergamos a contribuição da maxila, formando o teto da cavidade bucal, na verdade o teto ósseo da cavidade bucal, que a gente chama de processo palatino da maxila, essa porção dela que a gente está vendo aí. Vamos para o osso palatino. O osso palatino, no latim, quer dizer o quê? Palatum. O que quer dizer palatum? É o palato. Palato, teto da cavidade também bucal. Tem também a correlação, a etimologia aí do nome, com provar, no sentido de discriminar entre o que é palatável, que é agradável, né, e o que é desagradável. Ok? Então, nesse sentido aí. Muito bem. O osso palatino, ele, como eu já mencionei, ele articula-se com o osso esfenoide, articula-se com o osso vômer, articula-se também com a maxila. E com a maxila, ela forma o teto, ok? Da cavidade bucal. Certinho? O palato duro, o palato ósseo. Conchas nasais inferiores. A concha nasal inferior, ela é um osso, né, um elemento ósseo da face. Óbvio. Por que é importante eu destacar isso? Porque, diferentemente da concha nasal suprema, da superior e da média, que são ossos, são acidentes ósseos do osso etimoide, conforme a gente já viu, a concha nasal inferior, não. Ela é articulável com esses outros ossos que compõem a cavidade nasal, certo? Então é importante a gente destacar isso. Bom, o seu nome, qual foi a inspiração do seu nome? Está aí mostrando para vocês, no latim, concha era uma palavra que era aplicada para todo e qualquer tipo de crustáceo. Então a gente consegue observá-lo, o seu elemento externo, e eu estou mostrando para vocês uma ilustração, da onde eles inspiraram. É importante eu destacar que concha nasal, óbvio, está relacionado com a região do nariz, mas a gente tem outra concha aí também no nosso corpo, na região da cabeça, relacionada aqui ao pavilhão auricular externo. A seu tempo nós vamos falar, né? A concha superior e inferior do pavilhão auricular externo, da orelha externa,
Certinho? Vamos lá, vamos avançar. Então eu observo que as conchas nasais inferiores, elas formam a parede lateral da cavidade nasal, conforme a gente está vendo aí na imagem, certo? Numa perspectiva, numa vista anterior, conseguimos enxergá-la facilmente. E se você quiser fazer, né, um exercício aí na sua casa, ou com alguém, com algum colega, é muito simples. Coloca uma lanterninha, pode ser a lanterninha do celular mesmo, ou num ambiente melhor iluminado. Você vai ver como se fosse uma membrana, ok? Fazendo aí a partir de uma visualização das narinas. Se você jogar uma luzinha, você vai perceber ali pelinhos nessa região do nariz. E aí depois a gente vai falar, né? Essa região trata-se a região do vestíbulo do nariz, que tem vibriças, pelinhos do nariz, né, que filtram as partículas maiores do ar. Finalmente, uma parte mais avermelhada por conta da mucosa do sistema respiratório. E essa conformação aí que a gente vai observar vai ser exatamente conforme eu estou mostrando para vocês aí na imagem, as conchas nasais inferiores, beleza? Então, uma dica aí, uma forma da gente enxergar essa estrutura óssea. Por fim, eu quero chegar ao final dessa aula mostrando para vocês o osso hioide. O osso hioide, ele é um osso da cabeça, nós o consideramos como um osso da cabeça. Ah, não, mas ele está na região do pescoço, professor. Não, ele é um osso da cabeça porque tanto a sua embriologia nos diz isso, e um outro aspecto também, ele está ligado, conectado ao osso do crânio, tá? A um osso do crânio por meio de um ligamento, tá? De um ligamento chamado de estiloioide. Estiloioide, tá bom? Esse ligamento que eu estou mostrando aí para vocês faz a conexão entre essas duas peças ósseas. Um aspecto importante da gente lembrar também que no grego, ioide, né, tem o seu termo anatômico, tem como inspiração no grego, e no grego ele quer dizer o quê? É a letra U, o formato de uma letra U, conforme a gente consegue enxergar aí, não é? Bom, é facilmente palpável o osso hioide, então você consegue palpar logo abaixo do assoalho da boca, dos músculos do assoalho da boca, e acima da laringe, que é essa parte mais proeminente, sobretudo nos homens, a gente consegue palpar numa porção óssea chamada de osso hioide. Lembre-se, eu estou mostrando na imagem para vocês, que o osso hioide ele serve para a fixação de ligamentos e também de músculos, tá? De músculos que a gente vai denominar assim, de músculos supraioídeos e músculos infraioídeos, perfeito? Então, é facilmente observável também, palpável, quando a gente deglute. Por quê? Porque os músculos da língua, os músculos extrínsecos da língua, tá? Eles se fixam aí no osso hioide, beleza? Beleza, vamos responder agora ao nosso desafio e finalizar a aula. Vocês estão vendo aí, compartilho com vocês esse documento, essa impressionante imagem de uma tomografia computadorizada mostrando a mandíbula daquele camarada, desse lutador do UFC aí que levou um belo de um soco. E observe que o soco foi tão bem dado, gente, que fraturou a mandíbula dele em duas partes, ok? Então você que disse lá no início da aula, quando eu perguntei que era a mandíbula, você acertou e está aí mostrado para vocês essa imagem, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu gostei, beleza? Deixe o seu comentário, coloque as suas dúvidas e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Um abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.